tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia, você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, também na tela do Band News TV. Você já sabe a nossa programação, mas não custa lembrar. Vem logo cedinho com o Pulo do Gato, às 6 da manhã. Na sequência, às 7 horas tem o Primeira Hora, às 8 da manhã, o Jornal Gente. E agora, a partir das 10 horas, o Manhã Bandeirantes está chegando com as principais informações da nossa região metropolitana, os destaques do nosso interior de São Paulo e as equipes do Grupo Bandeirantes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para trazer o que de mais relevante acontece nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, convido você a participar conosco a partir de agora também pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, 971021493. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7 pela faixa estendida, também nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, transmissão já iniciada para você curtir, compartilhar, se inscrever. Deixa seu like, está acompanhando a gente pelo YouTube? Deixa seu like, ajuda muito a gente, e se inscreva também para receber ao vivo a nossa programação. Você nos ouve também pelos aplicativos digitais como o Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, e o nosso portal bandmulti.com. Tem ali também a aba ao vivo para você nos ouvir 24 horas por dia. Comigo no estúdio do Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, está Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica. E conosco, trazendo informação, opinião e prestação de serviço, Tiago Prudente. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma ótima segunda-feira e vamos para mais uma semana, hein? Semana que promete virada de tempo, não exatamente para hoje, mas para os próximos dias o tempo vai virar e o frio vai fazer valer a estação do outono. Pelo menos essa é a previsão dos meteorologistas para que, a partir de quarta, quinta-feira, principalmente de quinta em diante, a gente tenha a sensação de que o verão finalmente acabou. Previsão de máxima para sexta-feira é de 20 graus. Mas até lá tem muito calorão ainda pela frente. Nesse momento, os termômetros do Cepagre da Unicamp em Campinas marcam 25 graus. Numa segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva, não tem previsão de grandes temporais, mas uma pancadinha ou outra de chuva espalhada pela cidade para dar uma diminuída nesse calorão e melhorar a qualidade do ar. Campinas amanheceu hoje já com 20 graus e a máxima deve chegar aos 30 graus ali por volta meio-dia e meia, 1h da tarde, nesse horário de almoço de sol a pino. Uma informação importante para você, motorista que segue na direção do centro da cidade. A Avenida Orozimbo Maia tem a partir de hoje bloqueio que vai seguir pelos próximos 15 dias, próximo à maternidade de Campinas. É um processo que a prefeitura vem chamando de requalificação das paradas de ônibus na região central. A INDEC realiza, portanto, um bloqueio parcial do lado direito da pista externa da Avenida Orozimbo Maia, interdição no trecho entre, depois da Glicério, passou a Glicério, até a Rua José Paulino. O fechamento ao tráfego de veículos segue de maneira ininterrupta. Previsão de 15 dias de obra para a troca dos pontos de ônibus,
mas isso pode mudar de acordo com as condições climáticas. Se chover, a obra para. Se não, previsão desses 15 dias para concluir todo esse serviço. Segundo a Prefeitura, essa ação ela é necessária para a troca do asfalto, o pavimento do ponto de parada, logo depois da maternidade de Campinas. Vai ser feita ali a substituição do asfalto por um pavimento de concreto. O novo tipo de pavimento na parada de ônibus proporciona, segundo a Prefeitura, maior durabilidade e menos manutenção. O bloqueio não é total, mas a INDEC indica aos motoristas que adotem rotas alternativas para evitar a região que pode ficar congestionada, principalmente em horários de pico. As principais rotas são pela Avenida Brasil e pela Visconde de Toné. Outra possibilidade é utilizar a pista interna da Orozimbo Maia, mas é uma via que sempre apresenta um fluxo mais intenso de veículos, então buscar alternativa vai fazer com que você perca menos tempo no trânsito. Para alertar os condutores, a INDEC já instalou faixas nessa região, painel de mensagem variável, aquele eletrônico, aquele painel luminoso, também está colocado no cruzamento da Avenida Brasil com a Dona Libânia. E tem equipes da INDEC também monitorando o trânsito neste momento. Então, não só por hoje, mas pelos próximos dias, se puder evitar esse trecho da Orozimbo Maia, vai poupar uma dorzinha de cabeça, principalmente nos horários mais movimentados de trânsito. Nas rodovias que cortam a nossa região, neste momento, para o motorista que segue a capital paulista, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, trânsito limpo daqui até a cidade de São Paulo, sem congestionamento, sem problemas de veículos quebrados, sem pontos de lentidão. Rodovia Anhanguera também não está um grande problema, nada, mas tem aquele trecho em Jundiaí que sempre dá congestionamento e hoje não é diferente. Entre o KM 62 e o quilômetro 60, motorista na pista sentido capital vai naquele para e anda. E aí, na chegada à cidade de São Paulo, aí não tem como fugir do trânsito das marginais, nem pela rodovia Anhanguera, nem pela rodovia dos Bandeirantes. Corredor Dom Pedro, a rodovia Ademar de Barros, a famosa Campinas-Mogi, Campinas-Montemor, todas com trânsito fluindo bem neste horário às 10 horas e 7 minutos. Isso vale também para a rodovia Santos Dumont, que tem um trecho em obras ali já no comecinho dela, ainda na cidade de Campinas. Tem um outro trecho em Salto, mas não são problemas para o motorista neste momento. O trânsito vai fluindo bem. Em alguns trechos, como são duas faixas só, tem que dar uma segurada no trânsito, na velocidade. Limite de 80 km por hora no trecho urbano da Santos Dumont. É importante você ficar atento, você ficar atenta também ao volante. Rodovia Santos Dumont, que nesse final de semana foi motivo de uma das maiores ocorrências de tráfico de drogas, uma das apreensões mais importantes das últimas semanas. Polícia Civil localizou 97 quilos de maconha e 37 quilos de cocaína dentro de uma Kombi. Cidade de Indaiatuba, rodovia Santos Dumont, motorista de 46 anos preso em flagrante numa carga avaliada, segundo a polícia, em mais de R$1 milhão. Drogas que foram encontradas pela equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana. É a Operação Narcos, que tem como objetivo desmantelar o sistema de distribuição dos criminosos. E por que é que a Dize de Americana é quem estava fazendo essa ocorrência? Porque a suspeita é de que essas drogas estariam apenas de passagem por Campinas e iriam abastecer cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Parte dos pacotes de maconha estavam identificados com adesivo Colômbia, o que, segundo a investigação, aponta uma droga com mais pureza. Não necessariamente a origem desse entorpecente. Mas agora, com essas informações, a Polícia Civil também deve trocar o que foi coletado e o que foi até aqui apurado com outros órgãos de fiscalização de entrada e saída de drogas, como a Polícia Federal, a Receita Federal, e também saber qual era a rota aqui no nosso interior. O motorista da Kombi e as drogas foram levados à sede da Dize de Americana, onde ficam à disposição da Justiça. Nos últimos dias, Tiago Prudente, tem sido intensificado o trabalho de combate ao tráfico de drogas aqui no interior de São Paulo, principalmente em rodovias. Não apenas em ocorrências, como a gente já viu algumas vezes, de cenas que chamam a atenção do policial que está ali atento. Carro muito rebaixado, motorista muito nervoso, mas trabalho de inteligência
sabendo a rota e conhecendo os horários dos traficantes para dar o bote certo quando a carga for passar. E esse trabalho de inteligência é fundamental, né, Heitor? Porque o trabalho de fiscalização nas rodovias para pegar um carro que está transportando drogas em uma blitz comum é muito complicado. Imagina só a quantidade de veículos passando ali e a chance da fiscalização pegar um carro que esteja transportando drogas. E quando há esse trabalho de inteligência, o volume e a quantidade de drogas apreendidas é sempre muito grande. E esse é o ponto fundamental, né? É uma maneira de estrangular, sem dúvida nenhuma, o tráfico de drogas. Claro que ainda é uma porção muito pequena diante daquilo que é transportado, e isso não tira o mérito do trabalho policial, mas é porque a quantidade transportada é muito grande e é sempre colocado isso, então por isso que esse trabalho de inteligência é ainda mais importante, porque ataca de fato os grandes carregamentos de drogas, mas chama atenção realmente a quantidade, essa intensificação desse trabalho, que é muito importante, porque Campinas, querendo ou não, a região como um todo, além de receber uma grande quantidade de drogas, é também um ponto de passagem, né, para o Porto de Santos e para outras regiões para onde essa droga chega, que vem de fora, chega e também é distribuída, né? 10h11, trabalho de inteligência também é o que a polícia faz a partir da prisão de um homem conhecido já como o ladrão do Cambuí. Os moradores do Cambuí, em Campinas, vinham relatando uma série de furtos em condomínios de um homem que entra, ou entrava, porque agora está preso, passa despercebido em alguns momentos, por portaria, por vigilância, e ali dentro do condomínio parecia morador, tamanha tranquilidade. Aí ele vai, principalmente no estacionamento, e começa a observar o que é que dá para levar ali de valor. Normalmente bicicletas, alguns equipamentos que ficam ali deixados, e há relatos também de outros crimes cometidos contra moradores que chegavam ou saíam de casa, voltando do trabalho, indo começar a sua atividade diária. O último flagrante foi registrado por uma câmera de monitoramento em que ele está encapuzado, com esse calorão que faz em Campinas, com máscara, e não é para se proteger da Covid, é tudo para tentar não ser identificado, não tentar, mesmo com a tecnologia, fazer com que a imagem dele facilite um reconhecimento. Mas não deu certo. Ele está preso e a polícia já sabe que ele tem 6 passagens pelo mesmo crime, por furto. É a famosa capivara extensa no mundo do crime. E agora a investigação é para saber quantas vítimas ele fez nos últimos meses só na região do Cambuí. A Lucimeire Ramalho está acompanhando essa ocorrência e conta mais detalhes para a gente, pois não, Lucimeire? Oi, Heitor, exatamente isso, um alívio para os moradores aqui do bairro Cambuí, né? Já que, segundo os próprios moradores, esse homem vinha cometendo vários furtos por aqui, andando pelas ruas do bairro, cometendo esses furtos. O caso todo começou a ser investigado depois que no dia 29 de março teve o furto de uma bicicleta em um condomínio. As imagens das câmeras de segurança, inclusive desse condomínio, flagraram o momento que esse homem entra, ele anda ali pelas dependências do condomínio e em determinado momento, por volta de 4 horas da manhã, ele sai levando a bicicleta de um morador. Ele ainda olha para ver se tem alguém na parte da recepção e depois vai embora levando essa bicicleta. E outros vários furtos estavam acontecendo no bairro, segundo os próprios moradores, que já estavam aí espertos com esse homem. E chegou então a informação para a polícia de um homem andando, né, todo desconfiado pelas ruas do bairro. Os policiais foram até o local, chegando lá não tinha mais ninguém. E depois chegou uma outra denúncia dizendo que um homem havia entrado, né, ali no portão de entrada e saída da garagem dos carros. Ele entrou, mas saiu sem nada também. E os policiais, fazendo uma ronda aqui no bairro, conseguiram então chegar até esse homem na rua Coronel Quirino. Então, no local, né, depois disso, o dono dessa bicicleta, um outro morador também do prédio, eles foram até o local, viram ali, reconheceram esse homem, principalmente porque tinha as imagens das câmeras de segurança, viram se tratar do mesmo homem. Ele precisou ser algemado para ser levado para a delegacia, mas eles viram ali que realmente trata-se desse mesmo homem que estava praticando esses roubos. E olha só, Heitor, ele já tem 6 passagens por furto, então ele costumava mesmo fazer esses furtos, e principalmente aqui no bairro Cambuí, onde os moradores já estavam aí desconfiados e espertos com isso também. Então, depois do furto
furto dessa bicicleta, que foi no dia 29 de março. Os policiais aí ficaram mais atentos com as informações que chegaram também a respeito dos moradores e conseguiram então prender esse homem, um homem de 54 anos de idade, com 6 passagens por furto, que agora então segue preso à disposição da justiça, o que deixa os moradores do bairro aqui também um pouco mais tranquilos, né, Heitor? Eu volto com você. Não tenho dúvidas nenhuma, Lucimeire, ouvinte participando conosco. O Adriano diz que é morador do Cambuí e que é verdade que os moradores todos comentavam a respeito dessa onda de furtos, mas que ele não fica tão tranquilo porque sabe que essa passagem pela cadeia pode ser curta. É verdade, né, Adriano? As últimas 6, pelo jeito, foram, porque não durou muito tempo e esse homem já estava de volta às ruas, cometendo esse mesmo tipo de crime, esse mesmo furto. E aí, né, Tiago Prudente, a gente se sente, às vezes, tem aquela sensação de segurança de morar num bairro onde tem um policiamento maior, numa região onde você tem câmeras de monitoramento, onde você tem portaria 24 horas, mas ainda assim os bandidos dão um jeito de entrar. Ouvindo esse relato, você já ouviu aquela história, Heitor, de que basta você estar decidido e confiante que você entra em qualquer lugar? Já ouviu essa história? Já. Basicamente, aparentemente é isso, né? Porque ele conseguia acessar alguns locais aí tranquilamente, pelo que tudo indica, né? Então, basicamente, o que também expõe uma fragilidade de alguns sistemas de segurança, seja portaria, eletrônica ou presencial, que chama a atenção. Eu já presenciei alguns prédios que às vezes a pessoa está lá confiante como se fosse morador, o porteiro, se conhece ou não conhece, acaba abrindo e a pessoa entrando. Sistemas eletrônicos que também acabam falhando nessa proteção. A culpa é do sistema eletrônico? Sem dúvida não. Claro que o culpado é quem cometeu o crime, que é esse homem. Mas agora a gente tem que aguardar a investigação aí para fazer o raio-x, né? Para ver quantas vítimas esse homem fez e se apenas no Cambuí. Vai que ele não é só o ladrão do Cambuí, né, Heitor? Pode ser o ladrão de Campinas inteira. Inteira não digo, porque tem, infelizmente, muitos criminosos fazendo vítimas na cidade, mas isso é um trabalho que o 13º Distrito Policial de Campinas já começou para saber exatamente quais são as vítimas. E como é que se faz um trabalho desse? Buscando nos boletins de ocorrências recentes o chamado modus operandi, a forma como as vítimas relataram que foram invadidos os seus prédios, os seus apartamentos, câmeras de monitoramento que possam fazer também o reconhecimento através das imagens e a confissão. Mas aí é a parte mais difícil sempre de qualquer investigação, porque, no fim, todo mundo que entra na cadeia acaba se dizendo inocente. E deve ser tratado assim, até que se prove o contrário. Mas nesse caso, a prova estava na própria bicicleta que ele estava andando e o furto foi ali registrado em flagrante. E a gente sempre tem que entender que a vítima é a vítima, nunca é culpada por nenhum crime que acontece. Mas existem algumas modalidades de crime em que a vítima ela poderia ter evitado. É o caso, por exemplo, do golpe do bilhete premiado, que, acredite, ainda vem fazendo vítimas aqui no estado de São Paulo. O Juliano Dipp conversou com uma das últimas vítimas, pelo menos uma das últimas a procurar a polícia para fazer o registro. Muita gente que cai nesse tipo de golpe não vai atrás, porque tem vergonha de dizer que acabou caindo na lábia de um estelionatário. O Juliano Dipp conversou com o Dr. Roberto Monteiro também, além de falar com essa vítima, um delegado para a gente entender por que ainda tem gente que cai no golpe do bilhete premiado. E se você nunca ouviu esse termo, que golpe é esse, Juliano? R$20 mil foi a quantia levada desta mulher, que não quer se identificar, e procurou a polícia depois de ser vítima do antigo golpe do bilhete premiado. Ela foi abordada nessa calçada por membros de uma quadrilha que diziam precisar de ajuda para retirar um prêmio na loteria. Uma mulher foi a primeira a abordá-la. Parou o carro e começou a ligar, como se fosse para o banco, se liberava o dinheiro. Aí foi aonde que eu vi que era loteria.
Os criminosos disseram que precisavam da vítima como testemunha para sacar o prêmio de R$9 milhões e que, em troca disso, dariam a ela R$100 mil. Foi aí que ela entregou documentos e até mesmo cartões bancários. Depois disso, os criminosos sumiram e sacaram da conta da mulher R$20 mil. O golpe é antigo e segue um roteiro. Além da vítima, tem uma terceira pessoa que faz o mesmo papel da vítima, se apresenta na mesma situação e passa a ser convencida a entrar na história. Isso ajuda a vítima a também embarcar no golpe. Além disso, o golpista cria uma relação de confiança com a vítima. Neste caso, teve até troca de mensagem por WhatsApp. A história é muito envolvente, é um golpe que muitas vezes demora 3, 4 dias para ser concluído, até que a vítima tenha confiança na pessoa que está sendo, entre aspas, enganada, que é um autor também do estelionato, e no terceiro que se aproxima para querer dividir o prêmio com aquele que se faz de vítima. Então é muito comum acontecer, apesar de ser um golpe muito antigo. O delegado ressalta que é preciso redobrar a atenção com ofertas milagrosas, principalmente de desconhecidos. Quando há uma possibilidade, parece ser um bom negócio, conte para os seus familiares mais próximos e também comente com o seu gerente ou atendente de banco, que certamente eles vão desconfiar e vão chamar a polícia para colocar o estelionatário na cadeia. E é o lugar onde tem que estar estelionatário pelo crime de 171. Tiago Prudente, a vítima nunca é a culpada. A culpa é de quem comete o crime. Mas eu vou ser muito honesto com o amigo e com quem está nos ouvindo agora. Eu confesso que eu tenho um pouquinho menos de dó de quem cai no golpe do bilhete premiado, de quem entra em pirâmide financeira e de quem compra curso de coach que promete milagres. Porque aí também falta um pouco de percepção de que você está sendo enganado. É aquela situação que é extremamente complicada. E tem um elemento que eu acho que é fundamental nessa história. Não sei se você vai concordar comigo. Que é a ganância. E é isso que os bandidos aproveitam. A ganância de ganhar na loteria facilmente, a ganância de cair na conversa desses coaches aí que tem um bando de picareta aí prometendo coisas mirabolantes. E aí as pessoas, nessa ânsia e nessa ganância de achar que tem almoço grátis, acabam caindo nessa história. Então, sem dúvida nenhuma, tem esse fator que contribui para esses crimes. Aqui é aquela história, a vítima é sempre a vítima, independentemente da situação, mas que eles se aproveitam desse fator, que é muito, mas muito latente, geralmente, nesse tipo de crime, sim, sem dúvida nenhuma. Porque quem para pensar um pouquinho, né, Heitor? Se você parar, respirar e voltar ali para a realidade, na maioria das vezes você percebe claramente que se trata realmente de um golpe. Então, é bom a gente ficar atento a isso, mas acho que o elemento principal utilizado por esses criminosos é a ganância. O pessoal atrás de dinheiro fácil e dinheiro não dá em árvore, né, Heitor? É porque os bandidos, normalmente eles criam uma historinha para convencer a pessoa e nessa historinha a pessoa sempre se paga de esperta. Por exemplo, tem o golpe do bilhete premiado em que o bandido ele se diz uma pessoa muito simples, analfabeta, que pede para a pessoa conferir um bilhete que aleatoriamente ela parou na rua e oi, eu não consigo ler direito, meu filho fez um jogo para mim aqui, dá aquela forçada no sotaque, assim, que parece o Chico Bento falando, e aí a pessoa vai conferindo assim o bilhete, olha, o senhor ganhou, ah é? Nossa, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que ir até o banco ou ir até uma lotérica. Ah, mas eu não sei fazer isso não, filho. Não tenho nada. Faz o seguinte, de quanto que é o prêmio que tá falando aí? Ah, é de 100 milhões. Paga 50 mil pra mim e aí você fica com o bilhete, o resto do prêmio é seu. Pra mim já basta. Ah, gente, por favor. A outra modalidade de golpe é a religião. Olha, eu fiz um jogo aqui da Mega Sena, mas eu não posso retirar esse prêmio por questões religiosas. Minha igreja não permite que eu participe de jogo de azar. Então, para ficar bom para os dois, o meu prêmio é de 1 milhão, você me paga
30 mil, que para mim já resolve minha vida, já quito minha casa, e aí você fica com o restante. E aí a vítima cresce o olho no sentido de estou sendo esperta para cima deste otário. E no final descobre que era o inverso. Que ele era o otário. Já fiz muita reportagem assim com essas duas histórias. De pessoa dizendo que era religiosa e pessoa se passando por alguém muito simples. E no simples não tinha nada, era um 171 puro, viu, Thiago? Exatamente. Existem golpes que são extremamente elaborados, né, Heitor? Que realmente a pessoa cai porque parece que é algo real. Mas uma coisa que me chama a atenção, e você toca num ponto que é fundamental, a grande maioria dos golpes são golpes, como que eu vou chamar aqui para não... são golpes simples, né? Que tá na cara que é golpe, né? Tá tão na cara que é golpe que eu acho que as pessoas falam, não pode ser um golpe porque tá muito na cara, né? Que é um golpe. E mesmo assim as pessoas acabam caindo. Então, eu sempre uso uma regrinha básica. Eu acho que esse é o ponto central. Qualquer coisa que aparece que foge do comum, que foge daquele habitual que você sabe de como o sistema funciona, desconfie. 1, 2, 3, 4 vezes. Não tem certeza? Não faça, porque você vai ter aí a certeza de que você não vai cair num golpe. Porque se você arriscar, depois você pode lamentar aí, perder, e às vezes perder uma grana que não é pouca coisa, né, Heitor? Na grande maioria das vezes é uma grande quantidade de dinheiro e às vezes aquilo que a pessoa economizou muitos e muitos anos, né? E ninguém que ganhou na loteria vai sair andando com o bilhete igual bobo no meio da rua. Olha, ganhei na loteria. Então esse é o tipo de golpe que você pode evitar. Tendo um pouquinho de pé atrás, você já vai evitar esse tipo de golpe. E ganhar na loteria... geralmente quem joga na loteria sabe resgatar, né? Você vai lá jogar, né? Sabe resgatar com certeza. E inclusive falando em loteria, depois do intervalo, a gente fala sobre a sessão da Câmara de hoje que vai votar em segundo turno a criação de uma loteria exclusiva para Campinas, a Loteria Municipal de Campinas, a Locamp. A gente vai saber um pouco mais sobre os bastidores dessa discussão e os outros projetos que também estão em pauta. E não só em Campinas, mas também no Brasil. Projeto do Senado, inclusive, já aprovado a respeito das mudanças climáticas. A gente vai conversar com um especialista para entender se, de fato, tem algo concreto sendo discutido ou se os nossos nobres parlamentares só estão aproveitando a tristeza no Sul para dizer que estão se mexendo também em suas cadeiras. Continue com a gente, o Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo e volta já. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do RECAP, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. No Brasil, dos 163 milhões de pessoas de 15 anos de idade ou mais, 151 milhões e meio sabiam ler e escrever ao menos um bilhete simples e 11 milhões e 400 mil não tinham nem essa habilidade mínima. Assim, a taxa de alfabetização para esse grupo foi de 93% em 2022 e a taxa de analfabetismo foi de 7%. No censo 2010, as taxas de alfabetização e analfabetismo eram de 90,4% e 9,6%.
Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados no final da última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As mulheres tendem a apresentar melhores indicadores educacionais do que os homens, inclusive melhores taxa de alfabetização. A região sul se mantém com a maior taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais, em seguida vem a região sudeste. O percentual de alfabetização da região nordeste permaneceu o mais baixo do país e a segunda menor taxa foi encontrada na região norte. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.reddor.com.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10h31, de volta com Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um primeiro giro com a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493, 97102 1493. O Senado Federal aprovou um projeto que agora volta para a Câmara dos Deputados, estabelecendo regras gerais para a formulação de planos de adaptação às mudanças climáticas. A proposta prevê que o governo deve elaborar plano em articulação com estados e municípios e com a participação do setor privado. Para a gente entender um pouco mais desse projeto de lei, de como ele pode, de fato, mudar a relação entre a política brasileira e o cuidado com o meio ambiente, a nossa convidada é a doutora Larissa Almeida, advogada ambientalista do escritório Fonseca Brasil Advogados. Doutora Larissa, muito obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? O prazer é meu. Quero agradecer o espaço para falarmos desse assunto tão importante, né? A senhora entende que esse projeto, ele hoje está de acordo com aquilo que se espera das mudanças climáticas que a gente já vem acompanhando, que os especialistas já vinham alertando, com os reflexos que já vem também acompanhando esse momento triste que a gente vem vivendo? Ou, na sua opinião, tem mais cara de projeto político do que de fato prático, doutora? Na verdade, o que acontece? Esse projeto de lei, ele vem para complementar uma legislação já existente. A gente tem uma lei desde 2009, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que ela foi regulamentada em 2010, que desde então tem um compromisso do Brasil aí em diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Esse projeto de lei atual, que está sendo votado, etc., ele vem para complementar e o objetivo dele é trazer as diretrizes para a execução dos planos de mudança climática, né? Então, eu acredito que sim, que seja um passo que a gente precisava para começar a executar os planos para combater aí, ou tentar mitigar, pelo menos, né, os danos que estamos causando ao meio ambiente. E quais são os principais pontos tocados nesse projeto de lei aprovado pelo Senado, doutora? Como eu mencionei anteriormente, né, os principais pontos são estabelecer diretrizes, né, para a execução de planos de mudanças climáticas. O que acontece? Antes tínhamos a legislação em si, que já tinha a meta, né, de diminuir aí do Brasil a emissão de gases poluentes, só que não tínhamos ainda as diretrizes, ou seja, não tínhamos estabelecido o papel de cada ente federado, né, da União, do Estado, dos municípios, para elaborar um plano efetivo e colocá-lo em prática. Então, o principal ponto dessa PL é trazer justamente, bem estabelecido,
os papéis dos entes federativos, porque antes estávamos um pouco perdidos, né? Todo mundo sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que exatamente e qual seria o papel de cada um. Tiago Prudente, doutora Larissa Almeida, advogada ambientalista, falando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Doutora, eu queria, não só perguntando sobre o projeto, mas, por exemplo, a gente tem o Código Florestal, várias legislações que foram aprovadas, mas eu vejo uma dificuldade, às vezes, imensa no país, da aplicação dessa legislação. A gente vê os órgãos trabalhando para fiscalizar, para tentar colocar essa legislação em prática. Muitas vezes a legislação que é aprovada, mas na regulamentação ela demora muito para chegar na ponta. Como que a doutora vê essa questão diante de uma emergência climática que a gente vive, né? Algo que sempre foi colocado pelo mundo científico, mas que chegou mais cedo do que se previa. Existe uma dificuldade mesmo no Brasil daquilo que é aprovado em lei para aquilo que chega na ponta, e até mesmo das discussões que são travadas em torno de temas ambientais que acabam dificultando ações práticas no combate às mudanças climáticas? Tiago, eu acredito que o problema em si não seja a legislação ou a execução em si, sabe? Eu acredito que seja um pouquinho também a questão da educação ambiental e o negacionismo. Eu acredito que as pessoas agora que estão se alertando para o que está acontecendo, né? Porque a gente vem falando, trazendo os dados, né, científicos, dizendo que pode acontecer, que vai acontecer se a gente continuar nesse ritmo de poluição, de degradação ambiental. Só que as pessoas parece que não estavam acreditando, né? E agora que a gente está vendo realmente aí o início, né, das consequências, eu acredito que o imediatismo, né, vai ser essencial, eu acredito, para a execução em si dos projetos, que já estão presentes em lei, né? Agora, doutora Larissa, a senhora acredita que esse projeto ele está sendo acompanhado, elaborado por especialistas além dos políticos em Brasília? Não, eu acredito que está um pouquinho no mundo abstrato ainda, e só pessoas assim, que não são tão especialistas assim estão discutindo sobre. Eu acredito que faltam estudos e acompanhamento. Ou seja, nessa volta para a Câmara seria importante que, de repente, os deputados convidassem pessoas que trabalham com isso há anos para ajudar a elaborar esse projeto de lei? Eu acredito que sim, seria essencial para realmente termos, porque o projeto é para trazer diretrizes para a elaboração de planejamento. Uhum. E nada melhor fazer um planejamento com uma pessoa que seja realmente competente tecnicamente, né? Tiago? Doutora, eu queria a sua opinião sobre a legislação que a gente tem hoje no Brasil. Qual que é a sua avaliação dessa legislação referente ao meio ambiente, a legislação ambiental no Brasil? É uma legislação avançada, uma legislação que precisa de muito aperfeiçoamento? Como é que a doutora vê isso? Vê essa legislação que está em vigor hoje no Brasil, e o que a doutora acredita que precisa ser modificado ou alterado nessa atual legislação para ajudar nesse combate às mudanças climáticas? Eu acredito que a legislação comporta a realidade do Brasil, só que eu acredito que falta um pouco de execução, né? Falta a questão da cobrança mesmo, da execução em si da lei. Porque a gente tem lei, como você mencionou, né? Código Florestal, licenciamento ambiental, a gente tem vários ponderamentos legislativos que, às vezes, dependendo do ente federativo, falta um pouquinho a execução. Então, eu acredito que seja mais nesse campo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Larissa Almeida, advogada ambientalista, a respeito do projeto de lei aprovado no Senado e que agora vai à Câmara Federal, estabelecendo regras para planos de adaptação às mudanças climáticas. A senhora acredita que seja breve essa passagem pela Câmara ou deva ter mais discussão, mais debate de algo que a gente já sabe que é urgente, doutora? Como eu mencionei anteriormente, seria interessante termos um debate mais técnico, né? Eu acredito que seria essencial, mas por conta do imediatismo que estamos precisando aí, estamos vendo, né, um caso, o mais recente foi o Rio Grande do Sul, talvez passe sem mais delongas, né? Eu acredito que seja mais por esse lado.
Doutora Larissa Almeida, muito obrigado pela atenção conosco, um bom dia de trabalho à senhora, a toda a equipe do Escritório Fonseca Brasil Advogados e o espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para um assunto tão importante para o nosso dia a dia. Muito obrigada e igualmente, bom trabalho para vocês. São 10h39, agradecendo ao Fernando Sena que nos acompanha com imagens aqui no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, dizendo que infelizmente esta catástrofe está dando muito palanque para políticos mal intencionados. Aliás, falando dessa votação que aconteceu, ela foi feita de maneira simbólica, quase unânime, quando o Senado aprovou a proposta que estabelece regras para a elaboração de um plano de adaptação do país às mudanças climáticas. Por que quase unânime? Porque o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, foi o único que se posicionou contrário. O projeto já tinha passado com algumas alterações na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Constituição e Justiça, foi ao plenário do Senado, agora volta para a Câmara dos Deputados, mas no entendimento do senador Flávio Bolsonaro, a questão é a seguinte, nas palavras dele: o que acontece no Rio Grande do Sul não é uma situação global e ele teme pelo excesso de poder dos órgãos ambientais. Nas palavras do parlamentar, as grandes tragédias que aconteceram agora no Rio Grande do Sul já aconteceram no Rio de Janeiro, já aconteceu na Bahia, já aconteceu no Maranhão. Se fosse uma situação global, traria o mundo inteiro passando por uma situação, mas não é o caso. Fico preocupado com o excesso de poder nas mãos dos órgãos ambientais. Eu tenho a sensação que o senador Flávio Bolsonaro vive em outro planeta, Tiago Prudente. Isso se chama negacionismo, né? Porque se você olhar aí a questão de enchentes na China, em outros lugares do mundo, passando por fenômenos que nunca passaram, isso é muito, muito sério. Ele até tem razão de que essa não é a primeira vez de que o Brasil vive uma tragédia como essa. Mas, desta proporção, é a primeira vez. Isso é sem dúvida nenhuma. Nas outras tragédias foi deslizamento de terra, e aí a responsabilidade do poder público era muito maior, porque deixou pessoas nas encostas e tal. Nesse caso, o poder público também tem muita responsabilidade, porque deixou pessoas em áreas de risco. Mas muitas áreas que não estavam em áreas de risco, né, Heitor, foram inundadas. Pessoas que nunca tiveram suas casas inundadas. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Concordo com ele numa questão da legislação que a gente tem que tomar cuidado, porque existe aí, e para isso que eu acredito que a legislação tem que ser muito clara, a legislação ambiental em alguns aspectos, para a gente não ficar à margem de interpretações, que aí acaba virando aquela bagunça que ninguém sabe o que significa. Aí cada fiscal interpreta de um jeito. Eu acho que isso é importante, mas é a função do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados criarem leis claras que podem ser aí aplicadas na ponta. Eu acho que esse é o ponto fundamental, mas não tem por que votar contra um projeto que tenta criar uma coordenação nacional, mas que é preciso consultar os especialistas, é preciso sim, mas o voto não me surpreende, porque essa é uma pauta que é pregada já há algum tempo. E aí tem um outro fator que eu acho que a gente precisa colocar aqui. O que me chama a atenção é que o nosso Congresso Nacional tem uma mania de só reagir quando a gente tem uma tragédia. É preciso entender que essa é uma luta constante, que precisa estar o tempo todo sendo travada agora. Seja em obras para conter esses desastres, para reduzir os impactos desses desastres, seja eles na cidade, essas obras sejam realizadas na cidade ou sejam realizadas no campo. Por que eu digo no campo? Porque a produção de alimentos, a produção de alimentos principalmente, que eu queria pontuar, é afetada. É só ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Muitos produtores perderam praticamente tudo. Felizmente, grande parte do arroz já tinha sido colhido, que é um produto de primeira necessidade, mas muitos produtores de outros produtos foram praticamente aí dizimados, perderam tudo. Então a gente tem que entender também que esse trabalho é importantíssimo para a agricultura do nosso país, que é um dos principais setores. Então não é só na cidade, né, o campo também tem que se preocupar com isso, porque uma mudança
drástica no clima afeta, sem dúvida, a produção agrícola. Então a gente tem aí um tema que é importante para todos, para quem vive na cidade, para quem vive no campo, porque só tem esse planeta aqui, não tem outro planeta não adianta, não dá para trocar não. Quando esse planeta aqui decidir, chega, tchau, aí já era, meu amigo, não tem planeta Terra 2 para você mudar não. E entenda que nesse caso, situação e oposição, governo, oposição, eles conseguiram sentar e olhar e falar, olha, a gente precisa mexer nisso daqui. A gente precisa olhar para essas diretrizes como algo para o futuro. A exceção foi o senador Flávio Bolsonaro. Então não é pauta de esquerda, de direita. A exceção é um senador que sistematicamente vem com pseudo-argumentos que sempre rebatem a ciência, o estudo, e aí sim com o interesse político. Esse é o tipo de momento que não dá para discutir política. Você discute questão ideológica na economia, nos valores, em várias coisas, em vários planos de governo. Meio ambiente não dá. Meio ambiente não tem lado, não tem partido. 10h45, e para a gente atualizar a situação do Rio Grande do Sul, nós estamos nesse momento com a repórter Paula Neyman, que está em Porto Alegre, bem no centro da cidade. Mais cedo fez, inclusive, um giro por alguns dos bairros mais importantes da capital do Rio Grande do Sul, dentro do jornal Gente. E agora volta para atualizar também o balanço da Defesa Civil, né, Paula? Não para de crescer o número de mortes, gente. Bom dia para você, Paula. Bom dia a todos. Para primeiro atualizarmos os nossos números, agora a Defesa Civil, às 9 horas da manhã, confirmou que temos 157 óbitos confirmados e 88 pessoas desaparecidas. Conforme tu comentaste há pouco, o nível do Rio Guaíba está baixando, então, mas ainda está a pouco mais de 1 metro da sua cota de inundação, nesse momento estando com 4 metros e 30 centímetros. Nesse local onde eu estou, é na Rua General Canabarro, a gente consegue observar que ainda há muita água por aqui no centro de Porto Alegre. Na sexta passada, a Prefeitura abriu uma das comportas aqui do centro, uma comporta que fica próxima a esse local onde eu estou, para que a água consiga escoar um pouco mais. A gente vê um centro um pouco mais seco, mas ainda está demorando muito para essa água baixar. Eu estive agora na Rua dos Andradas, que é uma próxima aqui, uma paralela onde eu estou, conversando com comerciantes, pessoas que estão há 15, 16 dias completamente sem conseguir trabalhar. Eu conversei então com uma pessoa e vou mostrar para vocês um pouco da nossa conversa, então, já que essa pessoa está há muito tempo sem trabalhar e perdeu tudo, como a gente pode ouvir. Só sobrou bebidas, o resto tudo lixo. O que assim que estrutura, alimentos? Frisa, a gente está fazendo reparo hoje, um já não funcionou, creio que mais 2, 3 não vão funcionar. E aí a gente segue a vida, não tem o que fazer, é o que a gente tem. E qual é a previsão para retomar aqui o local? Olha, creio eu que semana que vem, que até essa água não abaixar até lá embaixo, não tem como a gente trabalhar, né? Então, o seu Altemir me falou que trabalha aqui no centro de Porto Alegre há 12 anos, nunca viu nada parecido e o prejuízo é enorme, já que perdeu muitas coisas da sua loja, do seu comércio e segue pagando os seus funcionários. Afinal de contas, essas pessoas também precisam desse auxílio nesse momento. Eles estão nesse momento nessa mobilização totalmente de limpeza, porque aqui a maior parte do centro ainda está sem luz. Então as pessoas não conseguem religar as partes de refrigeração, botar novos alimentos. Então nesse momento está sendo realmente essa força-tarefa de limpeza e eles estão aguardando por aqui que essa luz volte logo para que aos poucos consiga ir se normalizando esse processo do comércio local. Muito obrigado, Paula Neyman, pelas informações. A Paula volta ao longo da nossa programação. Além do pequeno comerciante, os grandes empregadores no Rio Grande do Sul também estão impactados. E nesta semana, o governo federal promete um anúncio de pacote que pode aliviar um pouco as costas do grande empregador, das empresas que também foram impactadas e que, se quebrarem, acaba gerando o efeito dominó que provoca desemprego e ainda mais crise econômica num estado que vai precisar de muito tempo para se reconstruir. Vamos a Brasília saber com a Gabriela Veras um pouco do que é esse pacote previsto para ser anunciado em breve.
na capital federal. Bom dia para você, Gabriela. Um ótimo dia para você também. Bom dia a todos que estão por aqui. Nossa companhia. A expectativa é que esse programa seja anunciado pelo governo federal já nos próximos dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vem trabalhando nisso desde a semana passada. Vale a gente trazer um ponto aqui importante, que aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu alguns representantes, principalmente de empresas do Rio Grande do Sul, que demonstraram que a situação é muito preocupante por lá. Eles falaram que 90% do PIB do estado, do PIB do Rio Grande do Sul, ficou totalmente ali embaixo d'água praticamente. Isso porque a água invadiu muitas fábricas, invadiu também ali as fazendas, onde tinha ali uma produção grande. Então, tudo isso é levado em consideração. E nessa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, eles solicitaram ao governo federal que sejam flexibilizadas as medidas trabalhistas, as regras trabalhistas neste momento para o Rio Grande do Sul, exatamente para que eles consigam ali se reerguer diante desse cenário de catástrofe. Então, depois disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já vinha trabalhando, ele e a equipe econômica, com um plano para esse grupo, para o grupo ali de empresários, de pequenas empresas, grandes empresas, enfim, pessoas que foram diretamente atingidas por conta dessas enchentes. Os detalhes desse programa a gente ainda não tem, isso porque o ministro ainda não repassou, exatamente porque primeiro precisa passar pelo aval do presidente Lula antes dessa divulgação ser feita. Mas a expectativa é que eles sigam a linha que foi solicitada pelo grupo de representantes das fábricas, dos comércios do Rio Grande do Sul que estiveram aqui na capital federal. Essa flexibilização, principalmente de algumas regras trabalhistas, e também a não cobrança de alguns impostos, principalmente os que estão ligados aí à fábrica, à produção e também ao trabalho, ao mercado de trabalho lá do Rio Grande do Sul. Como eu disse, a expectativa é que mais esse pacote, digamos assim, de ajuda, de benefícios ao Rio Grande do Sul seja divulgado aqui no Palácio do Planalto nos próximos dias. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Veras. Tiago Prudente, portanto, o governo federal prometendo para essa semana um novo pacote econômico voltado ao sul do país. Eu tive uma conversa essa semana com um amigo meu que ele é liberal, sabe, Heitor? E ele prega o Estado mínimo, né? E aí a gente estava conversando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, né? E a ação do Estado, o papel do Estado nesse momento. Aí ele virou para mim e disse assim, você vai dizer que esse negócio de Estado mínimo não funciona, né, Tiago? Eu falei, eu não preciso nem dizer, né? Você acha que eu preciso dizer alguma coisa? Porque nesses momentos é sempre o Estado que tem que ir lá utilizar todo o seu poder econômico para fazer esse trabalho. E tem que ser assim, eu acho que a função do Estado é essa. E aí eu disse o seguinte para ele, eu falei, olha, eu não ligo para as teorias econômicas, acho que cada um pode defender a sua teoria econômica, não tem problema nenhum. Mas o que me chama a atenção nessa história toda é que ainda grandes entes da iniciativa privada, e aqui eu não estou falando de doação, não estou falando de solidariedade, eu estou falando de outras situações. Eu não vi nenhum grande banco suspendendo juros de empréstimos de empresas gaúchas. Eu não vi nenhum grande banco anunciando que os moradores do Rio Grande do Sul que têm empréstimos e foram atingidos pelas chuvas não vão precisar pagar parcelas, ou que vão ser tirados os juros, ou que essas dívidas vão ser levadas mais para frente. Eu não vi o poderio da iniciativa privada, o grande poderio, e não estou falando de doação aqui, gente, de solidariedade, porque a doação de um grande ente privado ou sua aí da sua casa é a mesma coisa. Eu estou falando de medidas efetivas. Isso me chama atenção. E esses entes privados, muitos deles que pregam o Estado mínimo o tempo todo, privatiza e dá tudo na mão da iniciativa privada, porque o Estado não serve para nada, nessas horas desaparecem. Então, é preciso também, para que a população entenda, tenha coerência. Não estou fazendo isso aqui para você mudar a sua posição política. Você pode continuar entendendo que o Estado tem que ser mínimo. E eu acho que o Estado brasileiro é mínimo, principalmente para quem precisa muito do Estado, que são os mais pobres. Para a classe média, que necessita pouco do Estado, ele parece muito grande. E para quem tem dinheiro ainda,
o Estado parece menor, parece mais inútil ainda. Mas para quem está na ponta, o Estado é super importante. E claro, para algumas empresas também, principalmente as grandes empresas, e aí eu estou falando de grandes, estou falando de enormes empresas que quando falem, vão lá pedir ajuda do Estado, né? Aí o dinheiro do Estado serve. Então eu acho que esse é um ponto importante que a gente fica aqui. É o trabalho que tem que ser realizado em momentos como esse. E eu estou falando sobre isso porque isso me chamou bastante a atenção. E conversando com esse colega que é extremamente liberal, ele falou, esse é um ponto que você toca que é extremamente delicado, Thiago. Então a gente precisa ficar atento a essas questões. E aí a gente tem que ver agora se as medidas que serão anunciadas pelo Estado vão ser efetivas. Porque também não adianta ficar anunciando um monte de dinheiro e se essas medidas não forem efetivas para ajudar tanto a população do Rio Grande do Sul quanto os empresários do Rio Grande do Sul que empregam essa população. Então acho que esse é um ponto central agora, verificar se esse dinheiro que está sendo liberado vai chegar na ponta, porque um dos grandes problemas do Estado brasileiro é a eficiência. Muitas vezes na teoria é muito bonito, mas na prática esse dinheiro não chega na ponta. Eu acho que esse é o ponto central neste momento. Então essas duas críticas, o Estado está fazendo a sua parte de liberar dinheiro, mas a gente tem que fiscalizar para ver se o dinheiro vai chegar na ponta. E esse é um ponto central, porque não são medidas de agora, são medidas pro pós, né? Que já está se consolidando em muitas regiões do Rio Grande do Sul. E essa questão também dessa crítica à iniciativa privada, principalmente os grandes da iniciativa privada, que nesse momento não anunciaram nenhuma medida efetiva para dar aí um respiro para a população do Rio Grande do Sul. Isso me chama a atenção, não sei se te chama a tua atenção, mas eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre isso nos últimos dias, Heitor. Porque fazer campanha na televisão, colocando a bandeira do Rio Grande do Sul, mostrando que está solidário é fácil, né? Mas quando envolve o bolso, aí nem sempre essas empresas têm esse mesmo olhar caridoso, essa mesma preocupação com o ser humano. 10h56, mas claro que empresa, vale lembrar, ela não tem obrigação disso, quem tem obrigação é o Estado. Mas também não tente lucrar em cima da dor alheia, né? Porque o que vai aparecer de somos todos pelo Rio Grande do Sul, estamos todos lutando, mas na hora de olhar realmente para o bolso, deixa quieto. A participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, o 19971021493. Bom dia, Pedro Henrique fazendo a São Querido. As questões climáticas, né, elas vêm ao longo do ano, né? Não acontece em 4 anos e 5 anos, né? Isso aí é uma degradação que vem há muito tempo, e não é só no Brasil, entendeu? É tudo, é mundial, tá? Aquecimento global é mundial, e vem se agravando ao longo do tempo. Não é algo a curto e médio prazo, é longuíssimo prazo. Então, assim, tem que fazer as obras, né? Fazer algo parecido que tem lá em Los Angeles, que tem aquelas galerias de água, ver o que foi feito ali nos Países Baixos, né? Que está abaixo do nível do mar. Então, pensar nessas obras aí. Mas não foi investido R$1, né? Nunca, né? Nem na época do governo do PT 1, 2, nem muito menos no 3, nem no Bolsonaro, nada. Então, ninguém fez nada, né? Não adianta ficar culpando o governo anterior ou os antecessores. Então, é o conjunto da obra. Um grande abraço a todos. Concordo plenamente. Tem que olhar para o futuro e entender que isso está acontecendo. O que a gente não pode é negar os fatos e negar o que a ciência vem estudando. Muito legal a participação aqui do Paulo Henrique. Diga. Só tem uma discordância, Heitor. Tem que culpar quem não fez, né? No caso de Porto Alegre, vai ter que se buscar os culpados, porque Porto Alegre tem um sistema de contenção de cheias de até 6 metros. O Guaíba não chegou a ultrapassar a cota de 6 metros em Porto Alegre. O sistema não funcionou por falta de manutenção. Bombas não funcionaram, comportas acabaram estourando. Então, isso requer investigação. Porque a cidade, aí eu tô pegando só o município de Porto Alegre, existia um sistema que não funcionou. E isso é muito sério. Não funcionou por quê? Estava sendo sucateado nos últimos anos, e aí sim, as pessoas não gostam muito de falar isso, mas eu acho que tem que sim buscar os culpados sim, porque isso não aconteceu do nada. Eu me recuso a chamar de desastre natural.
foi algo, sem dúvida nenhuma, fora do comum, mas tem gente com muita responsabilidade, e eu não estou falando aqui das mudanças climáticas, estou falando sobre plano de contingência, sobre o plano de resiliência das cidades, sobre plano de evacuação de algumas áreas, sobre sistemas que já existiam de contenção que não funcionaram, e aí é preciso investigar por quê, o que aconteceu e por que não foi feito e por que não funcionou. Na opinião do Adriano Vermelho, não há mal que dure para sempre. Tomara, viu, Adriano? Apesar de ainda em alerta e manter buscas incansáveis pelos desaparecidos, parece que as águas estão regredindo e a luta de nossos irmãos gaúchos para tentar reconstruir e recomeçar está começando. E é importante que continuemos ajudando da maneira que você quiser e puder. Mas é nítido quanto essas pessoas aturdidas por essa tragédia foram e estão sendo revitimizadas por aproveitadores carniceiros da que ele chama, entre aspas, mídia, que os expõem demasiadamente para alimentar sua audiência de blogs políticos, sites, canais, com seus âncoras, streamers, influenciadores, enfim, todos, nadam de braçadas nesses rios de lágrimas. Agora estão indo embora, se preparando para a próxima tragédia, o próximo assunto, a próxima pauta quente, se possível com vítima ainda agonizando. Mas no final, amigos, precisamos ter consciência que nós somos os culpados, porque sim, damos audiência para esses monstros insensíveis. Tem muitos, infelizmente, viu? Muitos que se aproveitam da tragédia alheia para ter clique, para ter visualização, para ter audiência. E é fato que muitas vezes a gente acaba alimentando esse sistema também como espectador. Muito obrigado, viu, Adriano Vermelho, pela sua participação conosco. A respeito dos assuntos que nós trouxemos anteriormente, o nosso amigo Wagner Marcondes, ele comenta a respeito da prisão do ladrão do Cambuí, que fez pelo menos uma vítima já identificada, mas a suspeita de outros crimes cometidos no bairro. E ele fica pensando, o Wagner, o sujeito já tinha 6 passagens e estava solto, todas pelo mesmo crime de furto. É como dizia José Paulo de Andrade, o problema não é a passagem, é a ficagem, entre aspas. Fica esse enxuga-gelo, a polícia prende, a justiça solta e o Wagner pergunta, até quando? E mais, o que esse cidadão precisa fazer mais para ficar preso definitivamente? Matar alguém? Tomara que não, né? E mesmo assim fica um pouco numa faculdade do crime qualquer. Essas tais cadeias que temos por aí e logo logo vai para a rua normalmente. Esse Brasil é surreal, escreve o Wagner Marcondes. Nós falávamos a respeito dos golpes que continuam fazendo vítimas na praça. O Marco Silva Bedin escreve dizendo que tem que tomar cuidado nesses golpes de loteria, pois eles percebem que se a vítima não cai no golpe, acaba mudando a forma de tirar dinheiro dela e acaba se transformando num sequestro relâmpago. Tome muito cuidado com histórias com dinheiro envolvida. Já dá um jeito de sair rapidinho, é isso aí. O recado do Marco Silva Bedin na manhã de hoje. Mensagem de áudio, a última para a gente girar os assuntos na sequência. Bom dia, Heitor. Bom dia, Thiago. Sobre esse golpe aí do cartão, ou outros golpes, a maioria das pessoas que caem nesse golpe é idoso, né? Talvez sim, tem um pouco de ganância, mas os caras vão mais das pessoas que estão mais velhas, estão mais desatentas, né? Ou realmente que queira dar um... Quem é que nunca quis ganhar na loteria, né? Quem é que nunca quis? Lógico que se cair, vir pra cima de mim, eu vou falar que não, pra cima de vocês. Mas os idosos, eles vão tentando. Eu acho que em cada 100 um cai, né? Eles vão tentando, né? E eu queria falar sobre esse negócio de loteria aí. Campinas tem tanto problema, cara, mas tanto problemas que os caras querem fazer uma loteria. Pra quê? Se a gente pegar o que é uma loteria hoje em dia, o que é? Aquele prêmio, vamos supor, de 10 milhões. Aquilo ali é 30% do valor do que é arrecadado. E para onde vai todos os 70% do valor? Eles têm lá explicando no canhoto do bilhete de loteria, que vai para isso, para aquilo, mas tem fiscalização? Tem alguma coisa que mostra que vai para esses lugares mesmo? Né? Eu não sei se Campinas está preparada para ter uma loteria. Tem tantas outras coisas mais importantes para fazer, né? Esses vereadores, ou sei lá quem, querendo fazer uma loteria em Campinas. Ah, cara, eu tô de saco cheio, cara. Eu acho que os campineiros deviam ser mais espertos e não reeleger ninguém, cara.
Nunca, nem de direita nem de esquerda, ninguém. Não reeleger nenhum desses vereadores. E nem o prefeito também. Tinha que ser cada ano aí, ó, trocar. Que nem fazer no Rio Grande do Sul também. Não sei se deu muito certo, mas pelo menos esses caras iam ficar desempregados um bom tempo. Ou senão ia voltar como secretário disso ou daquilo, né? Porque esses caras são tudo com pinchado. É isso aí. Alexandro Centro, um abraço para vocês e boa semana. Também nessa linha do Alexandro, da questão dos idosos, agradecendo ao Márcio Adani, que está nos ouvindo pelo nosso Facebook, está criticando aqui a gente. 5 anos de jornalismo, trabalham no ramo e não investigam nada. O golpe ocorre com várias pessoas, principalmente idosos. Por que será? Precisa explicar mais. O idoso quer ajudar, é um golpe psicológico. O jornalista só pode palpitar quando o assunto é investigado. Se informem melhor. A gente fez muita reportagem desse assunto, trouxemos reportagem também a respeito, conversamos com o especialista, viu, Márcio? E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, estou falando do golpe do bilhete premiado, não estou falando de outros golpes. Tem golpe... Não é idoso, não. Não é idoso, não é. E tem a ver com a ganância da vítima também, porque entende que do outro lado a pessoa tá com o bilhete na mão e não sabe o que fazer, dá na minha mão que eu sei o que fazer. Então, são... Do bilhete do golpe. Do golpe do bilhete premiado, eu nunca fiz reportagem com idoso, Não. sempre com gente jovem. Então, são situações diferentes. Existem outros golpes que sim, aproveitam da inocência da vítima, aproveitam da situação em que a pessoa, às vezes, tem até uma dificuldade para se comunicar, aproveitam do fato de ser idoso e aí sim querer ajudar. Golpe do bilhete premiado é diferente, tá? Então, só pra gente... E a gente estuda há muito tempo esse assunto e já cobriu muito caso parecido com esse, que infelizmente continua fazendo muitas vítimas. O que não diminui a importância de nós fazermos o alerta e o nosso papel também de trazer esse tipo de reportagem justamente com essas frases que geralmente são os gatilhos de quem vai tentar cair ou colocar alguém como vítima de golpe premiado, de bilhete premiado. E, Heitor, vou colocar um ingrediente a mais. Não é só pessoa inocente, analfabeto, com pouca escolaridade, não. Tem gente com ensino superior, pós-graduação e não sei o que mais, que também cai nesse tipo de golpe, o que demonstra, e não é idoso, gente jovem, gente ali que já tem até uma certa experiência, que acaba caindo nesse golpe, e aí é tiro e queda. Todas as vezes que você vai fazer a entrevista ali, que você faz uma pré-entrevista, né? Às vezes a pessoa conta para você no off, que a gente chama, né? E o fator ganância tá sempre presente, né, Heitor? 11h06 e hoje tem a votação, que inclusive foi já o alvo do comentário aqui do nosso ouvinte Alexandro, morador do centro, da criação da Loteria Municipal de Campinas, a Locamp. Um projeto inspirado em uma proposta apresentada anteriormente pelo vereador Jair da Farmácia, do Solidariedade. A prefeitura olhou e falou: o projeto é bom, dá aqui para mim que eu entrego como sendo meu. E aí a prefeitura fez algumas mudanças também no texto do projeto de lei, estabelecendo que os valores que forem arrecadados com as vendas da loteria, descontadas as premiações, vão ser revertidos às secretarias municipais de Desenvolvimento e Assistência Social, Esporte e Lazer e a Secretaria de Cultura e Turismo. Uma primeira votação já aprovou em primeiro turno na Câmara Municipal esse projeto. Hoje tem a segunda votação. Tudo indica que também vai ser vitória com margem larga. Foi unânime da outra vez, não deve ser diferente agora. E aí o projeto passa à Prefeitura, cabendo à Secretaria Municipal de Finanças encabeçar o processo de maneira direta ou indireta, ou seja, ou a prefeitura abraça a loteria, administra e faz a gestão, ou ela pode terceirizar, criar uma permissionária, uma concessão para cuidar da Locamp. Os operadores da Loteria de Campinas vão definir os valores das apostas, dos bilhetes numerados, das cartelas raspáveis, a famosa raspadinha, e outros produtos lotéricos que serão explorados, bem como as premiações. Eu confesso que eu gosto desse projeto, gosto dessa ideia, porque é uma forma de criar uma renda com algo que já existe, o jogo já está aí. Você consegue não só ter uma concorrência com o jogo da Caixa, porque ninguém vai criar uma loteria para concorrer com a Mega Sena, com os prêmios que são muito acima do que uma loteria municipal poderia pagar.
Mas se você consegue gerar uma fatura, um rendimento, você está abastecendo secretarias que não são prioridade no orçamento. Eu não vou dizer de Campinas, vou dizer de qualquer cidade. Esporte, lazer, cultura e turismo, desenvolvimento e assistência social. Então, se você consegue criar uma verba onde você não tira dinheiro de outras pastas e alimenta esses importantes segmentos da nossa vida, eu vejo como algo positivo. Hoje eu tô concordando com os ouvintes, mas tô discordando em parte, né? Tô acompanhando o voto dos relatores, mas tô discordando em parte hoje. E aí eu discordo, por exemplo, da opinião do Alexandre sobre que a loteria seria um projeto ruim. Eu também concordo que é um projeto bom, uma vez que o que você colocou, Heitor, vai ser uma forma de arrecadação para secretarias que têm um orçamento menor no anual. E é natural isso, que as secretarias tenham um orçamento menor, porque outras secretarias acabam sugando grande parte do orçamento, até porque algumas têm ali parte do orçamento obrigatório, então cria uma forma de criar e injetar mais dinheiro para essas ações que são importantíssimas, são setores também importantíssimos. E eu acho que tem um fator que é principal nessa história. Não é uma taxa que está se criando para todos, né, Heitor? Aposta quem quer. Faz a aposta quem quer. Eu acho que esse é o principal tema que a gente tem que colocar. E a gente colocar aqui que, por exemplo, hoje você já tem apostas, por exemplo, as apostas online das bets que invadiram todo o país, estão aí inúmeras bets aí que você pode apostar para fazer seu... Tem de tudo, né, Heitor? Desde cartão amarelo, vermelho, até momento do gol, quem marcou o gol. Eu nunca apostei nesses negócios aí, então não sei. Mas eu sei que tem várias modalidades. E aí a gente precisa pontuar, que eu acho que é uma iniciativa positiva, de criar um método de arrecadação e de não onerar todo mundo. Quem quiser participar, concorrer na loteria de Campinas, vai ter essa oportunidade. E além disso, a chance aí para quem quer aí, mais uma oportunidade para quem quer aí, quem sabe, ficar milionário. Então vejo o projeto com bons olhos. E geralmente as loterias, geralmente não, em regra, existe toda uma legislação, toda uma regulamentação para esse tipo de loteria que está sendo criada em Campinas. Não é nada... não é que nem as bets online que se criou uma regulamentação agora, porque não havia. Já há uma regulamentação e o que tudo indica é um processo sério, com consultorias, com empresas que fazem a gestão e o monitoramento desse tipo de sorteio. Então eu vejo como algo positivo. Vamos ver como é que vai ser na prática essa loteria e como vai se dar, né, Heitor? Essa é a minha curiosidade aí da Locamp. Eu não gostei do nome não, mas faz parte. 11h12, um rápido intervalo. Na volta tem mais informação, prestação de serviço e mais participação de quem nos acompanha neste Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Centro de Saúde Santa Bárbara, em Campinas, entra em manutenção. Neste período, parte da equipe de saúde permanece na unidade para realizar atendimentos por busca espontânea, vacinação e farmácia, enquanto agendamentos e outras atividades serão direcionados para igrejas das comunidades Santa Bárbara e Bom Jesus, além da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alves dos Santos. O investimento da obra está estimado em R$ 389,2 mil e os reparos devem terminar em 60 dias. Em alguns casos, a equipe que permanece no CS poderá orientar o paciente a buscar por outro espaço com o objetivo de otimizar e garantir a melhor assistência.
Vale destacar que os moradores podem recorrer a todos os centros de saúde para ter atendimento médico, e os mais próximos da unidade São João Boa Vista são Rosália e Anchieta. Detalhes sobre as unidades de saúde, incluindo endereços, horários e contatos, estão no site campinas.sp.gov/secretaria/saúde. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 15 minutos. Deixa eu trazer a participação do ouvinte, agradecendo aqui ao Paulo Neves, está nos ouvindo na manhã de hoje. Paulo está incomodado aqui com a presença da primeira-dama Janja em algumas das doações lá no Rio Grande do Sul. Ele escreve: perguntinha básica, a primeira-dama tem acesso ou tem assessores ao lado dela? Se tem, na visão dele, é tudo do mesmo nível mental dela. No vídeo, a mesma desfila com um cachorrinho por um depósito de animais resgatados. Em seguida, a comitiva para em frente a uma pilha de sacos de rações para fotos. Lamentável, pior é a imprensa seletiva. Se fosse 3 anos atrás, o mundo estaria desabando. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, ela participou nesse final de semana do envio de 20 toneladas de rações para pets numa doação que chegou ao Rio Grande do Sul no sábado. Também levou água, medicamentos e caixas para transportes de animais. E, de fato, tirou uma foto com as doações no fundo, como todo mundo está fazendo. O que estão criticando a Janja também nesta segunda-feira, e são os políticos ligados à extrema-direita, como Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, foi por conta de uma brincadeira em que ela estava com a cachorrinha no colo. Isso foi no sábado. A cachorrinha Resistência, cadela que foi, inclusive, personagem na subida na rampa do Palácio do Planalto. Subiu a rampa. Ela entregou a cachorrinha para um militar da Força Aérea Brasileira, ele brincou, vou levar ela embora. E aí a Janja gritou, não, devolve o animal. E aí o Nicolas Ferreira escreveu que alguém avisa a Janja que aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, acho que ela não foi informada ainda. A deputada Carla Zambelli, uma cena de revirar o estômago, não pelo coitadinho do doguinho que foi usado de forma tão falsa para a atuação patética da Janja, mas pela cena em si. Olha, sinceramente, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo de política nessa hora. E eu acho que a gente não devia perder tempo com esse tipo de discussão. As doações chegaram, as doações foram pro destino, ótimo. Tem interesse político por trás na doação? Provavelmente, mas chegou a doação. Tem interesse político na crítica? Certamente tem. Quem tá criticando tá doando? Ótimo, bacana. Política a gente deixa pra depois. Mas não tá rolando, Thiago. É que eu não entendi ainda qual que é a polêmica. Eu, sinceramente, estou tentando, sabe assim, construir na minha cabeça qual que é a polêmica. Sobre as primeiras damas, todas elas fazem esse tipo de trabalho. Seja a Janja, a Michele. Inclusive, já acompanhei muitos eventos em que a Michele estava fazendo eventos como esse. Mas eu não entendi a polêmica nesse caso aí. Mas é aquela história, Heitor. Quem gosta da Janja vai xingar o outro lado. Quem não gosta da Janja vai xingar também. Mas, sinceramente, eu não consegui entender ainda. Eu tô até aqui no Twitter do Nicolas para ver se eu escuto o contexto. Aí eu tô, sabe assim, para ver o ponto da crítica. Aí eu fui ver os comentários, aí você percebe que é aquilo. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta, gosta. Sabe aquela negócio só para jogar pra torcida? Uhum. Sem um motivo aparente. Basicamente isso. Gente do céu. 11 horas... Torcida de futebol. E numa hora que não é pra discutir isso, né? Mas, enfim, acho que
A gente está muito, muito longe de realmente entender a gravidade do que está acontecendo no país e o quanto a falta de maturidade política, infelizmente, ainda atrapalha esse tipo de situação. 11h18. Agora há pouco, o Itamaraty se pronunciou a respeito da morte do presidente do Irã, que aos 63 anos foi vítima de uma queda de helicóptero. A gente vai acionar neste momento a Beatriz Ferretti, nossa editora de internacional do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ela vai contar um pouco para a gente também da posição de outros países. Os Estados Unidos não se manifestaram sobre a morte do presidente do Irã até o momento. Beatriz Ferretti, bom dia para você. Bom dia para você, para quem nos acompanha. A confirmação da morte de Ibrahim Raisi foi durante a madrugada, pelo horário de Brasília, depois de 12 horas de buscas no local onde o helicóptero em que o presidente estava caiu. As repercussões internacionais continuam, lideranças mundiais falando sobre a morte do presidente iraniano e agora há pouco o Itamaraty também se manifestou por meio de nota, tá? De acordo com o que foi divulgado, o governo brasileiro diz que recebeu com profunda consternação as notícias das mortes do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, do chanceler do país, que também estava a bordo do helicóptero, e de outras autoridades, né? Eram 9 pessoas a bordo desse helicóptero e todas essas 9 pessoas morreram. Aí a nota continua: o governo brasileiro estende aos familiares do presidente Raisi, do chanceler e das demais vítimas e ao governo e ao povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas perdas irreparáveis. Além do Brasil, outros países, e aí sim, aliados de fato, né, muito próximos ao Irã, se manifestaram nessa manhã. É o caso, por exemplo, do governo da China, que por meio do porta-voz afirmou que o presidente Xi Jinping lamenta a morte e considerava o presidente Ibrahim Raisi um grande amigo do povo chinês. Diz que ele foi uma figura excepcional para estreitar as relações estratégicas entre China e Irã. O presidente Vladimir Putin também se manifestou e aí, por meio do Kremlin, houve um comunicado oficial dizendo que Ibrahim Raisi era um grande amigo da Rússia e que também foi uma pessoa que conseguiu traçar e ampliar as relações estratégicas bilaterais. Outras nações se manifestaram e o Líbano, inclusive, declarou um luto oficial de 3 dias. Bom, o então vice-presidente do país, o Mahmoud Makbar, foi nomeado como presidente interino do Irã, agora com a morte de Ibrahim Raisi. Essa nomeação aconteceu por parte do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo iraniano. Ele, portanto, nomeou o vice-presidente como presidente interino e vai permanecer assim até as próximas eleições presidenciais, que de fato vão escolher um sucessor definitivo de Raisi. O país tem até 50 dias para realizar essa votação e o pleito vai ser organizado, portanto, pelo presidente interino nomeado hoje. O ministro das Relações Exteriores, que também morreu no acidente, será substituído por um negociador. Ele já atuava com relações internacionais, relações exteriores, dialogava de forma indireta, por exemplo, com os Estados Unidos em âmbitos muito sensíveis, como o acordo nuclear, e este negociador também foi nomeado como ministro das Relações Exteriores interino. O Irã está em luta oficial de 5 dias e, além disso, todas as atividades culturais foram suspensas em todo o território nacional por 7 dias, enquanto as causas do acidente, da queda do helicóptero, são investigadas. A agência estatal iraniana trata esse caso como acidente, não apontou culpados, podendo mencionar se, né, de repente, esse caso fosse intencional. De fato, isso não aconteceu. Por enquanto, é tratado mesmo como acidente. As causas estão sendo investigadas. O presidente e as outras 8 pessoas a bordo estavam participando de um evento de inauguração de uma barragem na fronteira entre o Azerbaijão e o Irã nesse domingo. E na volta para a capital, Teherã, houve a queda desse helicóptero, muito provavelmente causada pelas questões climáticas. Havia muita neblina e muito frio neste local onde o helicóptero caiu, uma região montanhosa a cerca de 600 quilômetros de Teherã. Hoje também a agência estatal iraniana divulgou as primeiras imagens do local do acidente, que mostram os destroços da aeronave e também do alto como ficou esse helicóptero assim que ele foi localizado.
Muito obrigado, Beatriz Ferretti. Esclarecimento importante para a gente não cair na narrativa de teorias conspiratórias a respeito de algo que o Irã assume como um acidente aéreo. Helicópteros caem, infelizmente, Tiago Prudente. Isso é importante. O Irã está afirmando por enquanto que eu digo por enquanto porque no Oriente Médio, ali naquela região, cada suspiro é algo diferente. Então a gente tem que aguardar, mas ter assumido como a queda de uma aeronave e um acidente. E eu fiquei observando, Heitor, olha só como as coisas são, né? Depois que veio o anúncio da morte do presidente iraniano, muitas pessoas dizendo, porque ele merecia, porque ele é um ditador e tal. Aí eu fiquei pensando, as pessoas não sabem nem como funciona o sistema iraniano, como funciona aquela estrutura de poder. Bom, só para informar, o presidente no Irã não é a pessoa que tem maior poder. Ah, não é, Tiago? Exatamente, não é. No Irã, o presidente é eleito, mas ele está abaixo do que eles chamam de líder supremo. É isso mesmo, o líder supremo, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Por quê? A gente está falando de uma república teocrática, eu não sei nem como explicar isso, mas no Irã não é apenas a definição da Assembleia Legislativa que determina quem é esse Ayatollah. É um cargo vitalício, que é eleito ali pelo que tem o Conselho dos Guardiões ali, e aí uma assembleia que é formada por clérigos. É um sistema bem complexo, não é tão fácil de explicar aqui, mas para quem está em casa entender, quem está nos ouvindo pelo rádio, o presidente é a segunda pessoa que manda no Irã. O líder supremo, que é quem tem o poder maior, está ali por cima. E tem um outro detalhe, esse presidente iraniano é até considerado um moderado, porque também a estrutura política do Irã também é muito disseminada. Então a gente tem que esperar para ver também como é que vai se dar agora, quem é que vai assumir o poder, porque pode mudar um pouco a postura do Irã, porque tem uma influência ali no Ayatollah, mas quem determina mesmo é o Ayatollah, que é o líder supremo, mas vamos aguardar para ver aí, e é importante que o Irã assuma como um acidente, porque se fosse considerado um ataque de qualquer país, seja ele aliado ou não aliado, o negócio ia ficar um pouco complicado, Heitor, porque o Irã, querendo ou não, é uma grande força militar ali naquela região. 11h26, a gente vai ficando por aqui, trazendo para você uma última informação sobre um acidente que aconteceu na Avenida John Boy Dunlop, no cruzamento ali na entrada do terminal Satélite Íris. O motorista de um veículo K desviou de um cavalo que estava na via, acabou capotando, derrubando um poste de iluminação. Pois é, plena John Boy Dunlop. Vítima, um homem de aproximadamente 22 anos. Passageira do veículo foi encaminhada pelo resgate para a UPA do Campo Grande. E ainda há esse acidente que aconteceu no final de semana, mas ainda há alguns transtornos ali no local, principalmente pela necessidade da troca do poste de iluminação da CPFL. Então, muita atenção a quem passa pelo terminal Satélite Íris na Avenida John Boy Dunlop. Desviou de um cavalo. Tem muito animal na beira da John Boy, principalmente nas regiões mais afastadas do centro de Campinas. Isso é verdade. Mas é que chama atenção, né? Porque um animal na pista é super, super perigoso, tá aí a prova, né? E a partir de agora, a Rádio Bandeirantes Campinas abre espaço para o noticiário esportivo em uma segunda-feira de bola rolando. Um jogo, pelo menos, é certeza que você vai ouvir aqui na transmissão do timaço de Carlos Batista. Guarani e América Mineiro se enfrentam hoje às 9 da noite. Seco pra você, Tiago Prudente. Quem vence esse jogo no brinco? Empate. Que otimista que tá o Tiago Prudente. Agora, esse time aí, Deus do céu. Por que eu digo pelo menos um jogo? Porque a Ponte Preta ainda não sabe o que vai acontecer em relação à partida contra a Chapecoense. Não conseguiu o time da Ponte descer em Chapecó. E o Nossa Área com Carlos Henrique, a partir de agora, vai atualizar você. Afinal de contas, acontece ou não acontece esse jogo hoje entre Chapecoense e Ponte Preta? Se não for hoje, quando será essa partida? No Nossa Área você vai ficar sabendo a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã, Thiago.
Até amanhã, Heitor, e se alguém puder, alguém dá um aviso lá no Brinco pra ver se o Chay, que tá jogando titular, aparece pra jogar dessa vez, porque eu não vi ele no último jogo, hein? Um abraço pra você e até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e Central Técnica, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo início de semana a todos e até amanhã. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. 7% dos brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. Em números absolutos, a taxa mostra que 11 milhões de pessoas não foram alfabetizadas. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgado neste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo mostra que no Brasil, das 163 milhões de pessoas com mais de 15 anos, pouco mais de 150 milhões sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples. O resultado indica que a taxa de alfabetização da faixa etária é de 93%. Em 1940, menos da metade da população era alfabetizada, cerca de 44%. Após 4 décadas, em 1980, houve um aumento de 30% na taxa de alfabetização, passando para quase 75%. E finalmente, depois de mais de 4 décadas, o país atingiu o percentual de 93% em 2022, representando um aumento de 18 pontos percentuais. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro,